Fala, Lobos! Tudo bem com vocês? Professor Leandro Lima aqui para mais uma aula de filosofia com vocês. Hoje abordando uma das temáticas mais recorrentes do Enem, ética, tá? E vamos começar por uma questão de abordagem quentíssima do Enem 2024, tá? Então comecemos pelo comando da questão. O princípio ético apresentado no texto como elemento estruturante da vida em sociedade, ó, elemento estruturante da vida em sociedade, traduz pela seguinte formulação teórica. Ou seja, sabemos, ao analisar a lei aqui, que é uma questão de abordagem da habilidade 23, porque fala justamente de princípio ético. Ela aqui já entrega no começo, tá? Galera, professor, eu não decorei o que fala a habilidade 3. Também não é para decorar, mesmo, é para aprender. E você sabe que a palavra-chave é ética mais sociedade. Ética mais sociedade. Ou seja, em outras palavras, como a conduta ética colabora, contribui, favorece, sempre palavras nesse sentido positivo, para a construção de uma melhor sociedade, de uma melhor forma de organização da sociedade, tá? Então, esse é um elemento, né, que vai estar sempre presente na habilidade 23, como a ética, independente de qual seja o contexto histórico abordado, independente de qual seja o teórico, vai sempre exigir que você analise o conceito da ética desenvolvido, qual é o autor, e como ele contribui justamente para essa construção da sociedade. Então, a ética, sociedade, uma melhor forma de organização, tá? Então, essa é a perspectiva de análise da habilidade 23, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que fala aqui a questão. A regra de ouro, popularmente conhecida pelo provérbio, trate os outros como gostaria de ser tratado. É um dos princípios morais mais onipresentes. A noção subjacente, que apela para o senso ético mais básico, se expressa de uma forma ou de outra em praticamente todas as tradições religiosas. E filósofos morais deixaram de invocar. Poucos filósofos morais deixaram de invocar a regra, ou pelo menos de tecer comentários a respeito da relação com seus próprios princípios, tá? Então, analisemos aqui. Então, o princípio ético apresentado nesse texto, como elemento estruturante da vida em sociedade, né, como eu falei, né, como a ética se apresenta nessa organização da vida em sociedade, olha só, sempre vai ser essa correlação, tá? Se traduz pelo seguinte formulação teórica. Doutrina teológica? Não, né? Por que não? Porque a regra de ouro é trate como você gostaria de ser tratado. Ou seja, não dê ao outro aquilo que você não quer para si. Ditado popular, não é isso? Então, doutrina teológica, não, porque a questão não fala, essa regra de ouro não fala, né, de questões religiosas, tá? Imperativos categóricos. Imperativos categóricos. Professor, não sei o que é isso. E essa é justamente a alternativa correta. Olha só, aqui estamos falando do Immanuel Kant. Por quê? Olha só. Vamos deixar aqui a alternativa correta, tá? Vamos analisar os outros distratores. Aqui fala pensamento utilitarista, tá? Então, o pensamento utilitarista, ele visa, de outras formas, o máximo de prazer para o máximo de pessoas. E nessa regra de ouro citada no texto, não fala sobre isso. Então, não está correto. Aqui, máximo de prazer para máximo de pessoas. E o texto não fala nada disso. Secularização
inautêntica, tá? Então, secularizar é tornar algo ah, secular, que era divino, secular, né? Terreno. Então, não tem essa correlação também. Aí tem aqui, raciocínio consequencialista. Isso aqui também estaria ligado, essa palavra estaria ligado aos utilitaristas. Utili, utilitaristas também. Então, nada a ver com a proposta da regra de ouro aqui sobre a conduta ética na construção da sociedade, tá? É uma regra moral que é levantada pelo Manuel Kant. Porque, olha só, o Kant, gente, ele fala o seguinte, o Kant, ele diz que as nossas ações, as ações humanas, ações, elas são relacionadas, elas são tomadas a partir dos chamados imperativos. Imperativo, tá aqui. Imperativos. Esses imperativos se dão em duas dimensões. Os hipotéticos, que aqui estaria mais declinado, estaria mais relacionado às inclinações. Vou botar assim, inclinações, estaria relacionado às inclinações. O que seriam essas inclinações? Seriam os sentimentos. Vou botar aqui, sentimentos, sensações, desejos, vontades, tá? E o outro imperativo é o que guia justamente a razão, a ética kantiana, que é os categóricos. Então, olha só, o que isso quer dizer, professor? Kant está dizendo o seguinte, gente, ó, que as nossas ações, que os seres humanos eles agem, ou agem por imperativos hipotéticos, ou seja, ou agem movido pelas suas emoções, sensações, desejos, vontades, tá? Tá? E isso não é racional, ou ele age de acordo com os imperativos categóricos, que esse é racional. Por que racional? Porque ele é um dever, é agir de acordo com o dever. Ele é racional, é baseado na razão, tá? O imperativo categórico é baseado na razão. Então você sabe que está agindo corretamente porque você está agindo pela razão, independente do que você ache, do que você deseje, do que você tenha vontade. Por exemplo, dar uma carona a alguém. Você está dirigindo na estrada, então tem alguém pedindo carona. Então, você vai agir de maneira hipotética ou de maneira categórica, né? De acordo com os imperativos hipotéticos e categóricos. Normalmente, a gente vai agir de acordo com os imperativos hipotéticos. Ou seja, não vou dar carona porque aquela pessoa eu não conheço, ó, conhecer. Tem uma relação, não é racional. Mas se tem uma pessoa pedindo ajuda, você vai ajudar ela porque é seu dever ajudar, porque você pode ajudar. Então você vai agir racionalmente. Então, independente de quem seja a pessoa, você deve agir. Dever, moral, encante. É a priori. Ou seja, é a forma como você deve agir de maneira racional, como um dever, porque é o certo a ser feito, independente de quem seja a pessoa, seja conhecida ou não. É sobre isso. É sobre isso que está falando aqui a questão, sobre os imperativos categóricos, que são os imperativos que guiam a conduta humana, a ética racional, né? A razão é agir por dever. É o dever. Tá? Dever. Bom, e assim seguimos, tá? Vamos lá. Deu para compreender aí, né, gente? Vamos lá. Seguimos. Só uma reflexão, tá? Sempre que ouvimos falar em ética, gente, ó, diversos autores, diversos filósofos abordou essa temática, que é uma temática intrínseca à filosofia, é a ética, desde Aristóteles até os mais recentes, Sócrates, até os mais recentes teóricos, tá? Então, cada um vai abordar numa perspectiva diferente, é preciso entender o contexto em que cada teórico, filósofo viveu e escreveu, né? Então, olha só, de maneira bem geral, a ética, de forma bem geral, a ética trata justamente de quê? De princípios que orientam o comportamento, a conduta humana, a forma como nós devemos agir. É a reflexão. Por que eu devo agir da maneira como se espera que eu deva agir? Por que eu devo fazer isso? Ou por que não devo fazer isso? Tá? Esse tipo de reflexão reflete justamente a reflexão ética, o comportamento humano, em relação ao que é considerado bom, justo, correto ou virtuoso numa determinada sociedade, beleza? Então vamos a mais uma questão. Enem 2015, mais uma questão.
sobre a habilidade 23, né? Sempre falando que essa habilidade 23 vai pedir que você relacione justamente ética com a sociedade. Na perspectiva de que como essa relação, ou seja, a ética enquanto comportamento irá favorecer a construção, a melhor forma de viver. Nesse sentido, em sociedade, tá? Então vamos lá, mais uma questão. A passagem citada expõe um pensamento categorizado pela passagem de quem? Então sabemos que é uma questão mais sobre Immanuel Kant. Então vamos ler o texto. A pura lealdade da amizade, embora até o presente não tenha existido nenhum amigo leal, é imposta a todo homem. Olha só, a pura lealdade da amizade, embora até o presente não tenha existido nenhum amigo leal, é imposta a todo homem, essencialmente pelo fato de tal dever, está implicado como dever em geral, anteriormente a toda a experiência, na ideia de uma razão que determina a vontade segundo princípios a priori. Immanuel Kant, né? Fundamentação da metafísica dos costumes. Ou seja, mais uma questão falando sobre Kant e a sua moral, seu dever, a ética, o comportamento humano, tá? Lembrando o seguinte, olha só, imperativos categóricos e imperativos hipotéticos. Os hipotéticos são todas as ações, são todas as decisões, todo o agir movido, guiado, fundamentado em sensações, sentimentos, emoções, né? As inclinações do homem, os desejos, aquilo que foge à razão. Já os imperativos categóricos são todas as ações guiadas pela razão, é agir por dever, é a priori, antecede qualquer experimento, qualquer experiência empírica, tá? Então, analisemos as alternativas. Caracterizado pela eficácia prática da razão empírica, você poderia ser conduzido ao erro apenas analisando a eficácia prática da razão, sem levar em consideração o significado de empírico. Então, essa palavra empírica torna a alternativa correta, então, esse distrator, você poderia se distrair e marcar errado, porque empírico, né? Eficácia prática da razão empírica. Empírico quer dizer o seguinte, é prático, tá? E o dever, o agir para Immanuel Kant, ele antecede qualquer experiência, tá? Então, isso aqui vai contra a sua teoria a priori, vai contra o seu dever, contra o dever moral, porque a experiência empírica é algo prático, que é posteriori, né? A razão, o dever é a priori. Então, isso aqui torna a questão a alternativa incorreta. A transvaloração dos valores judaico-cristãos. Bom, isso aqui estaria mais próximo, transvaloração, né? Ou seja, você contrapor, atravessar, contrariar os valores judaico-cristãos. Isso aqui seria Nietzsche. Nietzsche, tá? Nietzsche. Nietzsche seria Nietzsche, que vai contra a moral cristã. A moral, a ética de Nietzsche, Nietzscheana, vai contra qualquer moral imposta à sociedade, né? Sobretudo a moral judaico-cristã. Então está errado. Então, a passagem citada expõe um pensamento caracterizado pela recusa em fundamentar a moral pela experiência. Olha só, recusa em fundamentar a moral pela experiência.
Ok, é o que fala aqui, ó, quando diz aqui, ó, a pura lealdade da amizade, embora até o presente não tenha existido nenhum amigo leal, é imposta a todo homem. Ou seja, a lealdade da amizade. A amizade é um dever. Então, você ser amigo é um dever, porque olha só, você faz a seguinte reflexão para entender melhor essa questão. Se você deseja ter um amigo leal, então você vai tratar aquela pessoa com lealdade. Então, se você trata a pessoa com deslealdade, então você não vai. Imagine só, se todos os amigos fossem, todas as pessoas consideradas amigas, tratassem uma a outra com deslealdade. Então, isso não seria um princípio moral, porque não poderia ser replicado, isso não poderia se tornar uma lei universal. Mas a amizade, na essência, ela é um dever moral, porque ela é universal, tá? E o imperativo categórico em Immanuel Kant tem esse caráter universal, tá? Deixa eu botar aqui. Imperativo categórico tem um caráter de caráter universal. Ou seja, o que é aplicado a mim deve ser replicado a todos, deve ser aplicado a todos em qualquer tempo histórico. É mais ou menos como diz uma frase de Immanuel Kant, né? Age de tal maneira que a máxima que as explicações da tua ação possa ser seguir como uma lei universal, tá? A frase é mais ou menos assim: age de tal maneira que a regra de teu agir possa se tornar uma lei universal, ou seja, que possa ser aplicada por mim, por você e por todos, em qualquer tempo histórico. Então, a amizade, ela tem esse caráter universal, ela é um dever racional, né? Então, ela recusa qualquer experiência, por mais que na prática nenhuma amizade tenha se convertido como um tal, mas ela, a amizade em si, ela se apresenta como esse dever moral. É o que todos nós almejamos. Bom, então, ah, o que faz a letra D ser um distrator, né? A letra D fala o seguinte: comparação da ética a uma ciência de rigor matemático, tá? Por mais que a ética de Kant tenha um rigor racional, né, como uma ciência mesmo, a ciência também usa a razão, mas ela não é quantitativa. Ele não visa esse caráter quantitativo, tá? Letra D. Importância dos valores democráticos nas relações de amizade. Bom, apenas uma interpretação textual. O texto está falando do jamento das amizades enquanto ideal a ser alcançado, a ser atingido por todos. Entretanto, não é tratado como um valor democrático, né? Não está falando sobre valores democráticos, certo? Então, a amizade, a lealdade é algo intrínseco à amizade que é desejado por todos. É um dever moral. Você ser leal nas amizades é um dever. Então, se é um dever, é racional. Se é racional, é imperativos categóricos também. Certo? Vamos à próxima questão. Enem 2023. Tá? De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto. Vamos lá, entender. O que fala aqui o texto. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade de pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer. Ó, não lhe emprestarão nada se lhe prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma:
não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira, admitido se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Ou seja, está demonstrando, mais uma vez falando sobre justamente a moral kantiana, né, enquanto um dever, né, o imperativo categórico, é um dever agir de maneira certa, porque é o certo ser feito, é aquilo que deve ser aplicado por mim, por você, por todos, hoje ou em qualquer tempo histórico. Né? Essa é a máxima do Immanuel Kant, agir de forma que a justificativa das tuas ações possa servir de parâmetro universal, a ser aplicado no Haiti, no Brasil, em uma etnia, em uma tribo, né? em uma tribo indígena, no Amazônia, em qualquer situação, em qualquer tempo histórico, tá? Então você vai agir de maneira correta, você agirá de maneira racional, saberá que está agindo de maneira correta. Então, de acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento apresentada no texto assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa, ou seja, você enganar as pessoas é uma ação que seja aceita? Então a gente sabe que não, né? A gente sabe que isso aqui não condiz com a moral kantiana. Imagine só, se todos que precisam de dinheiro começassem a prometer que irá pagar, mas não pagasse. Então haveria um caos. Garante que os desafios das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. Aí garante que os efeitos dessas ações não destruam. Será? Imagine que todos começassem a mentir um para o outro. E isso fosse aceitado com normalidade. Então, também não condiz com a moral kantiana, né? Que ela é categórica, ela é racional, é um dever. Então é aquilo que pode ser replicado por todos. Opõe-se ao princípio de que toda ação, opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como moral universal. É justamente isso que fala a moral kantiana. E essa ação de prometer pagar e não pagar, né, só prometer e não cumprir com a palavra, então ela opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal, tá? Norma universal. Então a alternativa C é a alternativa correta, porque essa norma universal está em harmonia com os imperativos categóricos. Por que está em harmonia com imperativos categóricos? Porque é guiado pela razão. É aquilo que pode ser replicado por você, é feito por você, replicado por qualquer outra pessoa. Tá? E por que, professor, não é a alternativa D? Então, ele materializa-se como no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Isso aqui seria mais ou menos o que diz Maquiavel. Aqui estaria de acordo com Maquiavel, tá? E não com Immanuel Kant. Letra D. Permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Isso aqui seria uma teoria utilitarista. John Stuart Mill e seus pares, tá? Então, gente, a alternativa correta é a letra C, porque está em harmonia com imperativos categóricos, né, com a razão guiando as ações humanas. Você age por dever, é igual a dever. Beleza? É isso aí, gente. Até a próxima aula.